Estamos aqui hoje para analisar Bruno de Carvalho e o trabalho que ele tem feito à frente do Sporting. A pedido de alguns usuários que têm dito que eu tenho falado muito em relação ao Benfica, um pouco em relação ao que se passou no Porto e que ainda não me pronunciei acerca do Sporting nem do seu líder máximo. Então, começando a analisar os pontos fortes de Bruno de Carvalho, podemos dizer que Bruno de Carvalho, enquanto líder do Sporting, fez uma excelente recuperação financeira do clube, já que quando ele chegou à turma de Alvalade, o Sporting se encontrava numa situação financeira sensível, vamos dizer assim. E enquanto fez a reestruturação económica do clube, teve resultados desportivos, levando o Sporting ao segundo lugar, algo que se pensava impensável na situação financeira em que o clube se encontrava na altura. Também fez excelentes contratações de treinadores, como Bruno Carvalho, Leonardo Jardim, Jorge Jesus, excelentes trabalhos de marketing, quando um exemplo conseguiu trazer Nani para a turma de Alvalade, que Nani era um jogador de classe mundial, que saiu diretamente do Manchester United para o Sporting, o que fez com que o Sporting fosse falado a nível mundial, pois o Sporting na boca do mundo na altura. Também contratou um treinador mediático, um bom treinador, a meu ver, um dos melhores treinadores da atualidade desportiva. Na altura em que saiu do Benfica, estava mesmo no top 10 dos treinadores no ranking da UEFA e nunca se pensou que Jorge Jesus rumasse ao Sporting. Isto é, sobretudo, os pontos fortes e o bom trabalho que ele realizou à frente do Sporting. Também fez com que a massa associativa do Sporting se unisse em volta dele, em volta do Sporting, em volta dos jogadores do Sporting, em volta do projeto desportivo que ele idealizou para o Sporting, o que é sempre uma mais-valia ter os nossos à nossa volta. Agora, entroncando um bocadinho mais na parte negativa que Bruno de Carvalho tem. Muita gente diz que ele é um pouco bronco, vamos dizer assim. Também não estava à espera que no mundo do futebol tivéssemos rodeadas de pessoas com classe. Já que o Sporting já que o futebol é um desporto do povo e ninguém está à espera que os líderes máximos sejam nada menos que um reflexo do próprio povo e que se comuniquem de uma maneira que o povo se identifique com eles. Isso eu não acho que seja um ponto negativo. Acho que de vez em quando se podia controlar mais em certas referências que faz, mas não é nada que o mundo do futebol não esteja habituado. Agora, falando num caso que fez correr muita tinta e que fez com que a imagem de Bruno de Carvalho saísse um pouco deteriorada em relação à trajetória ascendente que ele tinha vindo a ter. Começando pelo caso do túnel. O caso do túnel do Arouca foi uma guerra que, para mim, não faz sentido. Não faz sentido porque o Sporting não tem que entrar em guerras com clubes de valia significativamente inferior. Foi uma guerra sem sentido. Tudo bem que o Bruno de Carvalho foi provocado, mas não deveria sequer responder a uma provocação vinda de alguém que não interfere no funcionamento normal do clube com a grandeza do Sporting. Agora, indo mesmo à situação em si, que foi se Bruno de Carvalho de facto fez sair da sua boca um fluido corporal ou se simplesmente enviou uma bafarada na direção de outra pessoa. Na minha opinião, que é um pouco diferente da maioria, eu acho que foram as duas coisas em simultâneo. Saiu bafarada e ao mesmo tempo saliva. Pode ter sido... Qual foi a intenção do Bruno Carvalho? Enviá-lo um fluido corporal à cara do presidente do Arouca? Dar-lhe uma bafarada? Na minha opinião, nunca vamos saber, porque nunca nenhum de nós vai conseguir estar na cabeça do presidente do Sporting. Um ato censurável. Censurável de facto, triste, porque ele representa o Sporting e os sportinguistas. Mas ao mesmo tempo, nada que o futebol não esteja habituado. Não é que o futebol nunca tenha visto os jogadores a enviarem fluidos corporais na direção de outros jogadores. Sim, é censurável, sim, merece um castigo, como aos jogadores que são castigados entre 3, 4 jogos. O presidente do Sporting também já deveria ter sido castigado, mas não era o único que merecia ser castigado. O presidente do Arouca também mereceria ser
castigado com o mesmo tempo, já que foi ele, a meu ver, que iniciou toda esta confusão, que depois o presidente do Sporting elevou para outro nível que eu achava impensável. Acho que sim, que já devia ter sido castigado, acho que sim que era evitável e acho que sim que o presidente do Sporting deveria aprender com estas situações para se tornar um líder melhor, uma pessoa melhor. Agora, entroncando noutras polémicas que têm estado em volta deste senhor, sobretudo a última polémica que este senhor se envolveu foi no caso dos jornalistas. Que sim, é censurável um jornalista que supostamente tinha uma conversa em off com o presidente do Sporting, viesse cá para fora relatar a mesma conversa. Mas eu não gosto de fugir às situações e eu não consigo deixar de comentar o que eu ouvi. Então, o que é que analisei desta situação? Analisei que o presidente do Sporting, para já, na minha opinião, foi muito ingênuo. Porque ele estava lá, reuniu as pessoas, não estava reunido com um grupo de amigos. Não convidou 16 amigos, ou 17, ou os que fossem, para a sua casa, para estarem reunidos em volta dele e numa situação de amizade, de festa, e convidou os jornalistas enquanto jornalistas, para transmitir uma mensagem. E falou muito no eu. Eu. Enquanto um líder máximo de um clube deveria falar mais no nós e menos no eu. Criticou muito alguns jogadores do Sporting, que sim, são maus, como é o caso do Castanhos, é relativamente mau. Podemos dizer que ou é mau ou teve uma má época, porque eu sinceramente não estou muito por dentro da carreira do Castanhos, mas a verdade é que Castanhos aceitou baixar o seu salário para ingressar no Sporting. Fez um esforço financeiro, acreditou no que o Sporting, no projeto do Sporting, acreditou no que o Sporting tinha para oferecer. E a meu ver, um presidente, enquanto líder, tem sempre que proteger os seus. Nem que eles sejam muito maus. Pelo menos enquanto estiverem no Sporting. Depois também criticou dirigentes que trouxeram alguma mais-valia para o Sporting, como era o senhor ligado às modalidades do Sporting, que fez com que, entre outros feitos que esse senhor conseguiu, levar o Sporting a vice-campeão da Europa. À frente do Sporting, neste momento, só existe um clube a nível europeu, o que não é um feito que não deixa de ser um feito assinalável. Acho que também que falou da gala do Sporting que ele ajudou a criar, mas que a gala não lhe pertence a ele, pertence a todos os sportinguistas, pertence à família sportinguista, à história do clube, e a maneira como ele falou sobre um evento que ele ajudou a criar e bem, falou de uma maneira como se lhe pertencesse a ele, o que eu acho de facto censurável. Mais uma vez, acho que ele não deveria abordar os temas com uma ligeireza tal, e depois mesmo as expressões que ele utiliza, porque o futebol é do povo, o futebol é para os homens comuns, mas como nós somos presidentes e quando estamos perante jornalistas, que aquelas pessoas nunca iriam deixar de ser jornalistas, temos que ter uma postura, não vou dizer exemplar, mas recatada no mínimo, utilizar expressões, porque a gente nunca sabe perante quem está, utilizar expressões que não se possam virar contra nós. E mais uma vez eu digo isto, a gente não pode cair em situações que se podem virar contra nós, porque o presidente do Sporting tem que pensar que, além de estar-se a representar a ele próprio, está a representar milhões de pessoas, e algumas até se podem rever nesse tipo de comportamento, mas outras não se vão rever, e tem que ter mais cuidado, e a gente tem que criticar as pessoas quando elas merecem ser criticadas, e tem que elogiar as pessoas quando elas merecem ser elogiadas. Por isso é que eu estou agora também aqui a criticar o facto de ele ter sido ingênuo, de ter falado muito no eu,
ter criticado o plantel do Sporting, alguns jogadores do plantel do Sporting, que representam o Sporting, bem ou mal, deram o que têm pelo Sporting, e eu acho isso sempre uma atitude nobre quando um jogador dá o seu máximo. Pode ser fraco, sim, pode ser fraco, podemos demonstrar que esse jogador é fraco, mas sem nunca utilizar as expressões que Bruno de Carvalho disse. E isto é um pouco a opinião que eu tenho deste senhor, que continua a achar que reúne as condições para ser o líder máximo sportinguista, mas também acredito que ele tem que deixar este caminho, tem que se focar sobretudo no Sporting e deixar, não se concentrar em guerras fúteis, fazer uma observação da realidade do desporto, encontrar os seus adversários, ir e lutar pelas suas convicções, não apontar armas para todo o lado. Porque de vez em quando parece que o Bruno de Carvalho se perde em guerras fúteis, em guerras que não valorizam a ele, nem valorizam o Sporting. Tem que se focalizar no que realmente é importante e deixar o resto para os outros. Existem centenas de pessoas prontas a defender o Sporting e não precisa de ser o líder máximo do Sporting a fazê-lo. Pode deixar essa defesa para pessoas que tenham outra relevância no clube. Também falando um pouco do Facebook, acho que ele se meteu também numa situação que não enobreceu o Sporting, nem o próprio Bruno de Carvalho. Acho que comentava comentadores. O Bruno de Carvalho não tem que ir, porque aí está a dar importância aos próprios comentadores. A importância dos comentadores é zero, porque o que eles têm a dizer não afeta a opinião que os sportinguistas têm em relação a ele. Porque toda a gente sabe que estão ali a falar comentadores afetos ao Benfica, comentadores afetos a outros clubes e que têm uma agenda própria. Bruno de Carvalho tem que sim responder aos presidentes dos clubes e fazer lutas cirúrgicas e, sobretudo, concentrar-se no projeto do Sporting. Isto é um pouco a avaliação que eu faço ao trabalho do Bruno de Carvalho, que acho que ele ainda tem condições para continuar enquanto líder máximo, mas tem que deixar de falar em búfalos, em savanas, de ter lutas titânicas com presidentes de clubes de relevância inferior, simplesmente fazer-se respeitar mais, respeitando-se ele próprio mais e deixando os críticos, porque sempre vão existir os críticos, e os críticos viram que o presidente o presidente do Sporting tem um ego muito grande e sabem que vão conseguir uma reação através da crítica, e é isso que eles procuram. Procurem uma reação do presidente do Sporting para poder atacá-lo. Se o presidente do Sporting simplesmente os ignorar, eles ficam a falar para a parede e acabam por se fartar e escolher outro alvo. Isto é um pouco a análise que eu faço ao trabalho do presidente do Sporting, que, a meu ver, tem sido positivo até à época. Passou por uma época menos boa hoje, este ano, quer dizer. Espero que ele tenha aprendido com os erros, espero que melhore enquanto líder, enquanto pessoa, e que não volte a cair nos mesmos erros, porque toda a gente tem que melhorar, incluindo o presidente do Sporting. Acho que os próprios sócios, adeptos, simpatizantes do Sporting têm que criticá-lo nos momentos em que ele merece ser criticado, para ele saber que acima dele há o Sporting e que há comportamentos que ele não pode ter.